Boa tarde, pessoal. Sou Luísa Monteiro. Tenho um prazer imenso de estar aqui em Paris com o professor Carlos Augusto Carlinhos. Obrigado. Uma pessoa maravilhosa. Tenho seguido o trabalho dele já há muitos anos. Tem ajudado muitas pessoas aqui em Paris, franceses e brasileiros. E hoje vamos ter o prazer de conhecê-lo um pouquinho mais de perto. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Luísa. Sempre dinâmica, né? Sempre trabalhando na produção cultural. Eu acho que assim, você dá também um perfil diferente, né? Os produtores culturais aqui, né? Assim, acho que você bota para cima, né, o pessoal que está às vezes começando, seja na capoeira, seja no mundo das artes, seja no Lavage da Madeleine também, né? Então acho que é um grande prazer. A gente também já se conhece muito mais de e-mail, assim, de correspondência. Então eu agradeço muito essa atenção, né? E deu sorte porque o dia hoje está bem claro aqui em Paris, né? Exatamente. Os nossos estúdios, né, aqui ao ar livre, favorece também. E eu gostaria muito de saber assim um pouco do teu início, né? Você morava no Brasil, veio de Recife, uma cidade metrópole. E conta um pouquinho pra gente aqui, para o nosso público, o que é que você fazia no Brasil, um resumo, pra gente fazer a ponte aqui para a Europa. Então do Recife, eu trabalhava com educação popular no Brasil, principalmente no Nordeste, fiz alguns cursos em São Paulo. E trabalhei com vários projetos, né? Projetos de inserção social, com comunidades pobres, urbana e rural. A elaboração, contribuir um pouco assim nas equipes de elaboração de projetos, de leis, né? Porque os anos 80, 90 não tinha o que temos hoje de visibilidade lésbica, homossexual. Então eu contribuí um pouco com esses movimentos de mulheres. Também fui funcionário público, né? Então de manhã eu trabalhava como professor na prefeitura do Recife e com crianças portadoras de necessidades especiais, à tarde com adolescentes, e à noite eu tinha alunos que era o pessoal que se chamava fora de faixa, entre 14 e 70 anos de idade. E em paralelo eu comecei minha formação em psicanálise, fiz meus estudos, uma parte no Brasil, na Universidade Federal de Pernambuco, de psicologia, né? Sempre também seguindo formações, né? E daí, quando chego aqui na França, em 2003, como diz o Paulo Freire, né? Eu adaptei minha bagagem, né, intelectual e cultural para cá, né? Os diplomas e as formações, as informações, então fui adaptando tudo isso para o francês. Então, continuei minha formação em psicologia na Universidade de Aix-en-Provence. Mas só um segundinho, só uma pausazinha. O que te atraiu a vir à França, né? Porque o mundo tem vários países assim. Você estudou psicologia, trabalhou no Brasil, mas o que te chamou a atenção? Tudo um pouco. A questão familiar. Então, a minha esposa, ela é doutora, né, em Química. Ela tem um doutorado e 2 pós-doutorados feitos aqui na França. Então, na época, eu acompanhei também com o nosso primeiro filho, que hoje tem 25 anos, ele é professor de línguas e tradutor no Recife. Como é que se chama ele? Ele chama Bruno. Bruno, beijinho. Vai morrer de vergonha. Então, ele chega aqui com 10, 11 anos assim, então faz os estudos, depois volta com a mãe, eu fico, porque eu consegui me adaptar, né? Mesmo sem bolsa de estudo eu fiquei aqui, como eu estava comentando, né, com você e algumas pessoas já sabem. Então, além também da questão cultural e linguística também, porque tudo bem, se fosse entre o Brasil e a Europa, o mais fácil seria ir para Portugal, ou ficar em Portugal. Mas aqui tem a cultura de Jacques Lacan, tem a psicanálise, né, tem os tradutores, então tem as escolas. Então fiz parte também da escola da coisa freudiana, a escola da coisa freudiana. Então é um pouco isso, assim, eu fui me adaptando, fui escolhido para vir e depois fui adaptando minhas escolhas, meus conhecimentos para aqui também, né? Então foi um pouco isso, né? Muito interessante. E quando você chegou na França, já falava francês ou aprendeu aqui? Não. Eu sempre fui, além da escola formal, né, dos estudos que eu fiz, eu sempre fui autodidata, muito autodidata. Então eu gosto de estudar, então isso me deu facilidade para a língua, então eu compreendia e escrevia razoavelmente o francês já. Mas falar, principalmente porque eu cheguei em Marseille, então tem um francês diferente lá, é o Marseillais, não é? Então, quando você fala Moulin, aqui que é bem de Paris, lá é Moulin, né? Então, é o sul da França e particularmente Marseille. Então, o que eu li, o que eu escutava, porque eu escutava Edith Piaf, eu escutava
Patrícia Cais, né, que é um outro tipo de francês. Então cheguei lá, tive o processo de adaptação, mas tive aula na faculdade, né, de EX. Então fui fazendo o processo de adaptação. E como eu disse, né, anteriormente, o que me ajudou muito, porque eu já trabalhava no Brasil com um método de alfabetização Paulo Freire. Então um dos princípios é utilizar a bagagem que tem, né, e adaptar. Então o que é que eu fiz isso? Eu adaptei a minha bagagem que eu tinha, o conhecimento que eu tinha de escola, de leitura, de ver filmes, coisa e tal, tudo isso para o francês. Né? Era na época do Orkut, no Facebook nem está começando ainda, né? Então a minha página eu já botei para francês, tá entendendo? Meu celular já botei para francês, então eu escutava muito filme. E daí você deixa entrar, você desenvolve a sua capacidade assim, musical, de escuta, de fala, e depois você vai, né? Conversando assim, eu tive assim a sorte e o esforço também, eu tive vários níveis de contato, porque assim, tanto eu estava na universidade, que é uma linguagem mais, né, rebuscada, difícil de escrever e de falar mesmo, como também eu não tinha bolsa de estudos, então eu fui ser peão de construção aqui na França. Então eu era ajudante de pedreiro. Então eu aprendi vários tipos de francês, os franceses africanos, os africanos da África Negra, da África do Norte. Aproveitei também essa experiência, né, com os pedreiros assim, para estudar sobre o Islã, porque uma vez por semana assim, tinha uma pessoa que era muçulmano, então eu conversei com ela, dá para me explicar o que é isso? Então ele me explicava as expressões em árabe, traduzia para o francês, e eu estudei alguns meses assim na construção civil. E no horário do almoço, nós tínhamos 1 hora de almoço, 15 minutos eu almoçava, e os outros 45 eu estudava, depois voltava, né? Então, fui me adaptando e estudando na faculdade também, né? Estudando na faculdade, sábados e à noite, eu fazendo o curso. Quem me ajudou muito foi um professor do sul da França, né? Que foi realmente professor, era o Christophe Labenne. Então, que ele é franco-português. Então, terminando o chantier, né? Terminando o canteiro de obras, eu pegava o transporte para Aix, na época eu morava em Marseille. Estudava com ele até 10 horas da noite, porque o último ônibus era 10h40. E no outro dia de manhã, estava saindo de casa às 7 horas, 15 para as 7 da manhã, para ir para o canteiro de obras e indo na faculdade negociando com meus patrões, né? Então foi isso. Mas eu vim para a França aqui, realmente, para ter uma vida independente financeiramente. Mas assim, eu respeito muito quem lava prato, quem trabalha, essa coisa toda, mas eu já vim aqui com um projeto de continuar minhas formações anteriores e não deixar de estudar. Então, assim, quando eu vi, né, o patrão até me propôs para me tornar pedreiro, um contrato recebendo mais, mas eu economizei um dinheiro nesse meio tempo e realmente vou para a faculdade, mesmo sem bolsa, arrumo outros empregos na área da educação, no sul da França também, guardar criança, guardei uma senhora com Alzheimer um período também. Guardar é cuidar, né? Eu entendo. A gente já está misturando o francês com o brasileiro. Então, esse período aí, né, vivendo também de uma forma muito disciplinada, não é? Porque assim, também não dá para cair na ilusão. Assim, o estrangeiro que chega aqui sem poder econômico e com projetos de se adaptar e fazer formações, coisa e tal, ele não pode se perder nas ilusões do dia a dia, né? Porque quando você perde nas ilusões do dia a dia, do dinheiro fácil, do gastar, de estar aparecendo essa coisa todinha, você está perdendo sua energia, está perdendo seu dinheiro, né? Você acaba virando um ser folclórico na paisagem, não é? Assim, todo mundo sai ganhando, menos você. Porque você já está entrando com vários limites, handicaps, né? Porque você já está com um limite financeiro, um limite cultural. Então, se você fica disperso, então sempre de uma forma muito disciplinada, assim, eu guardava, né, tanto dinheiro como não deixei de viver a vida cultural, não é? Assim, sempre vou no mínimo 1 a 2 vezes por semana até hoje. Durante esses 13 anos que eu vou na França, no mínimo 1 a 2 vezes por semana eu vou ao cinema, não é? Também vou para museus, né? Vou para atividades não pagas também, que é muito interessante, né? Porque também não dá para você viver como se fosse um robô aqui, né? Só vendendo sua força de trabalho para ganhar um dinheiro, pensando em real, né? Para quem vem do Brasil, mas as contas aqui se pagam em euro, né? Entendendo? E você tem que ter obrigações administrativas, né? Declarar imposto, pagar o seu título de séjour, tudo isso também é dinheiro e conhecimento, né?
Então foi nesse processo de adaptação aí que a gente às vezes adoece, mas aprende, é um processo de aprendizado. Adoece muito mais, assim, falando do ponto de vista psicanalítico, adoece muito mais do ponto de vista narcísico, assim, do egoísmo, né? Porque as pessoas às vezes chegam muito com ideais, né? Muitas ilusões, assim, ilusões negativas, né? Às vezes são ilusões negativas, ilusões muito limitadas, porque existem ilusões boas, né? Mas depois começa a sofrer na pele, né? Aí vem os problemas de pressão e depressão, de ganho e perca de peso, problemas de sono, que é um pouco a área que eu trabalho, crianças, adolescentes, casais, adultos também, não só brasileiros e franceses. Então os migrantes, o processo de adaptação é muito grande. Por exemplo, até grande, para o próprio brasileiro, quando ele sai do norte, do nordeste para ir para São Paulo, ou o inverso, uma pessoa sai de Santa Catarina para ver o norte e tem um contraste. Então a mente e o corpo se adaptam, então foi tudo isso um pouco o meu processo, assim. E como é um processo, assim, que parece ser muito pessoal, muito egoísta, muito eu, que tem a ver. Todo projeto pessoal tem um pouco disso aí, não é a contradição da vida mesmo, mas isso não impede que a gente se engaje em algumas coisas socialmente, né? Então, assim, eu contribuí para abrir uma ONG aqui, trabalhei em ONGs, trabalhei em associações, em hospitais também aqui, e a vida continua, e hoje estou aqui com Luísa nesse sol. Mas fazer outra ponte, né, de Marseille para cá. Agora, o que foi que te trouxe a Paris, de Marseille? Aquele lugar lindo, cheio de praia, de comidas do mar deliciosas. Inclusive, assim, quando eu chego no sul da França, que é muito parecido com Recife, né? Porque tem praia, tem sol, né? Tem porto, né? O Vieux-Port, né? O velho porto, né? De Marseille. Tem a história de Marseille também, né? Que é um povo muito mestiço, muito misturado, essa coisa todinha. Então, eu estou fazendo psicologia lá, né? Estou fazendo psicologia entre Aix e Marseille, que é uma cidade vizinha. E eu estava na Cruz Vermelha também. Eu trabalhei 3 anos na Cruz Vermelha com imigrantes, né? E essa experiência foi muito boa, porque lá era uma equipe entre 10, 12 pessoas. Você tinha de tudo na equipe. Você tinha médicos que já trabalhou em outro país, você tinha arquitetos, você tinha gente aposentada que falava 4, 6 línguas. Então era muito rico na equipe. Nós tínhamos muita informação e formação. E nós trabalhamos com 53 nacionalidades diferentes, né? Então nós tínhamos vários africanos, várias pessoas da América do Sul, né, que vinham pedir ajuda de roupa, de fazer papel, tirar documento, coisa e tal. Então foi muito rico isso aí. E com a bagagem que eu tinha no Brasil de contato com a população, de mediação de conflito, né, de elaboração de projeto, eu fui vendo que o meu curso universitário normal no sul da França, né, de psicologia, não era suficiente. Era interessante, é muito bom o nível, né? Conheci pessoas muito boas, o professor Abric mesmo, de psicologia social, muito interessante. Apareceu uma formação com um concurso na época aqui na Faculdade de Medicina, próxima a Saint-Denis, né? Então, a Faculdade de Medicina, eu prestei, apresentei, fui entrevistado, passei. Assim, eu achei muito interessante porque só tinha eu e uma outra brasileira, todo mundo já estava formado em psicologia na época, né? Eu vim me formar em psicologia da criança depois, então eu estava ainda estudante, mas era a minha bagagem do Brasil, que eu escrevi e traduzi todos os documentos na época, e as experiências que eu tive na Cruz Vermelha que me fez vir para aqui, para a Île-de-France. Então fiz essa formação em psiquiatria transcultural, aqui na Faculdade de Medicina. Fui adaptando mais uma vez, porque assim, a minha inquietação era o seguinte: você às vezes fica com uma grande bagagem, quando você é autodidata, você gosta de estudar, tem um prazer da pesquisa, coisa e tal, e acaba não dando formato, não dando certificado, não criando diplomas. Então, eu utilizei muito conscientemente assim, as instituições para dar o formato, porque você, quando você vai para o mundo do trabalho, não adianta você fazer grandes discursos e falar várias referências que são importantes, mas assim, chega um momento que diz assim: e aí, teu diploma, qual é teu nível para disputar tal coisa, né? Então eu fui para a faculdade, sorte que entrei, e nessa turma eu achei, era mais uma experiência assim muito forte, porque a turma era composta por 60 pessoas, a maioria, uma parte vinha da Bélgica, outra parte vinha da Alemanha, outra parte vinha da Itália, tinha 2 brasileiros, eu e uma moça do Rio de Janeiro, que é psicóloga, muito simpática, né? E aí eu fui adaptando, né, foi me adaptando a essas circunstâncias. Então, essa vinda de Marseille para aqui, para a Île-de-France, foi ligada também à educação, né, e ao trabalho, né, essas oportunidades ligadas, né, ao minhas escolhas e bagagem também. Muito bem.
É uma bagagem muito interessante, o seu percurso, né, os seus estudos. Você tem uma energia muito forte para estudar, para evoluir, isso é muito interessante, né? E atualmente você tem um consultório, né, nos arredores de Paris. Você poderia falar como o cliente pode chegar a você, ou como a pessoa pode detectar que está precisando de ajuda do psicólogo, psiquiatra? Eu vou começar. As pessoas no Brasil têm muito tabu, parênteses, não tô louco não é isso, gente. Ele vai explicar aqui. Tem um monte de tudo, começando pelo final. Primeiro, ainda existe, como existe a homofobia, não é? Que é o ódio contra os homossexuais, a lesbofobia, não é? E existe também a psicofobia. Né? Então faz parte das ignorâncias, os preconceitos, né? Faz parte dos delírios também, porque os delírios também são baseados em preconceitos, né? Então as pessoas elas têm muito preconceito, muito ódio de não ser normal, né? Então, sem saber o que é normal, ninguém sabe o que é normal, né? O que é normal? É comer de meio-dia, usar meia, sapato, ninguém sabe o que é normal, né? Então, né? Mas digamos assim, as pessoas têm medo de ser normal, então não procuram. O que deveriam procurar? As pessoas que têm um pouco mais de formação, pouco importa o nível acadêmico, certo? As pessoas têm um pouco mais de sensibilidade, de informação, de formação, ela vai a um psicólogo, um psiquiatra, a um psicanalista, no mínimo uma vez por ano ou uma vez a cada 5 anos. A gente tem que fazer prevenções dentárias, a gente tem que fazer prevenções se vai usar óculos ou não vai usar óculos, prevenções, testes auditivos, porque não faz um momento. O que é uma sessão? Não tem mistério. Uma sessão ela dura entre 30 a 45 minutos. Certo? Ela pode ser de 1 vez por semana a 4 vezes no máximo por semana. Não tem mistério. O preço, que muita gente diz, não, vai ser caro. Geralmente, se cobra, o preço é negociado com o terapeuta. Então, eu fiz a escolha, apesar das minhas formações, eu fiz a escolha pela psicanálise, e na psicanálise eu negocio o preço. Então, uma referência, assim, às vezes as pessoas perguntam, então, é €1 por minuto. Sabendo que cada sessão é entre 20 e 45 minutos, porque ninguém vai atravessar Paris para fazer 1 minuto de sessão, pagou €1 e sai correndo, né? Isso já é um sintoma aí, né? É um sintoma financeiro, é um sintoma, né? O que é que está vendo aí, né? Então, que a gente trabalha também, o que é que está vendo aí, né? Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela já chegava, ela já queria pagar o dinheiro. Não. Um dia nós conversamos também sobre isso, nós trabalhamos, né, que a conversa é uma forma simples de falar, né, mas fizemos um trabalho sobre essa questão e isso inclusive acelerou o final, né, isso acelerou fechar algumas questões particulares a ela. Então as pessoas têm medo, aí é onde a gente pergunta, né, se você está saudável, psicamente saudável, espiritualmente saudável, por que você está com medo? Você está com medo de quê? Tá entendendo? Então vamos trabalhar esse medo na terapia. No caso, eu recebo ali perto de Porta de Italy, bem perto do metrô 7. Então as pessoas vêm, é um lugar fechado, sigiloso. É claro que eu tenho minha página na internet, no Google, no Facebook, eu tenho minhas posições particulares, certo? Mas o momento que eu sento com a pessoa é o momento de escuta. Inclusive, assim, foi até aqui que uma frase bem interessante, eu tinha um professor de psicopatologia no sul da França, muito experiente, Pedinelli. Então ele dizia pra gente assim, a escuta, a teoria vem antes e depois, durante é a escuta. Então o paciente, ele está querendo falar, ele saiu da casa dele, saiu do trabalho, seja lá o que for, né? Eu tive pacientes assim extremamente variáveis, brasileiros e não brasileiros, não é? Africanos, né? Onde a gente às vezes fazia a terapia em português brasileiro ou misturado árabe, porque eu tenho um certo conhecimento em algumas línguas e tem expressões, não é? E de vários níveis sociais, casados e não casados, brancos e não brancos, não é? Tinham pessoas que vinham da construção civil e vinham fazer terapia. Eu tenho pessoas que são casadas, muito bem casadas, que não trabalham, não é? Não estou dizendo que as pessoas que não trabalham são bem casadas ou vice-versa, não. Estou dizendo que esse era um dos casos e que a pessoa vinha e falava, como também pessoas que às vezes estão aqui de passagem em Paris, fazendo um mestrado, doutorado, que também é uma parte dos meus pacientes, assim, que já quem fez terapia comigo sabe, que é muito difícil, você vem... seja de qual país, para fazer um mestrado, um doutorado, você tem precisamente um lado, durante 2 anos ou 4 anos, para se adaptar administrativamente, linguisticamente, e também se adaptar do ponto de vista psíquico. Então,
né? Às vezes é muito pesado o hardcore. Então isso também, essas pessoas também eu recebo, como crianças também, crianças que têm problema de enurese, que é o pipi no li, né? Fazer pipi na cama, adolescentes e crianças também que foram agredidas, inclusive sexualmente, infelizmente, por pessoas próximas à família, tá entendendo? Foram indicados por outros profissionais, às vezes eu recebo, né? Assim, eu recebo todo mundo, porque eu tenho até o costume de dizer assim, eu não recebo transexual, eu não recebo mulher, eu não recebo negro, eu recebo a pessoa, né? Então, esse é muito importante, é interessante, mas se a pessoa é um garoto ou garota de programa, eu recebo, porque eu não estou ali, meu papel não é nem de julgar, nem de ser policial, ou de ser sociólogo, né? Ou de ser religioso, meu papel é de escuta. Então, por que aquela pessoa chegou ali, o que ela traz, inclusive a questão do saber, né? Eu acho que é interessante essa pergunta que você faz, a dialética das coisas, né? Então, é importante que o médico, o psicanalista, ele escute, porque assim, primeiro não é o problema dele, é a responsabilidade dele enquanto relação paciente e terapeuta. Mas as causas do problema, a alienação, a perturbação, o transtorno, quem traz é o paciente, o calo, né? Onde o calo aperta, né? Então você tem que escutar muito, porque inclusive, por exemplo, você recebe uma pessoa que tem 30 anos, 40 anos, 16 anos, já está sofrendo há 5 anos, 6 anos, não é numa exceção. Entendeu? Se bem que tem uma pesquisa alemã sobre psicanálise que indicou, em 2010, indicou que 85% das pessoas que telefonam já para marcar com o psicanalista, elas sentem alguma coisa boa. Ela sente, só o fato dela ligar, que ela sabe que vai ter uma consultação, tá, né? E depois não desenrolar, não é? Então, inclusive, assim, a Alemanha está estudando hoje em dia para ver se incorpora tanto academias, né, como também a psicanálise e outras terapias como massagem, porque isso tem um retorno social, econômico, muito mais do que os medicamentos. Não estou dizendo que tem que eliminar os medicamentos, não. Inclusive tenho pacientes que têm acompanhamento, né, e eu pergunto, sim, já foi psiquiatra, já foi, tá entendendo? Então é complementar o trabalho. Então é um pouco isso, né? Muito interessante. Então vocês ficam antenados, no final da edição nós vamos colocar aqui como encontrá-lo, seu e-mail, seus contatos. Foi um prazer muito grande falar com você hoje e espero que na próxima vez que eu vier aparecer você tenha tempo para continuarmos esse bate-papo. Tá bom? Prazer. Muito obrigado a você. Até a próxima.